Bom dia, graça e paz aos irmãos, em nome de Jesus. Desejo a todos que o Senhor Jesus ministre profundamente o seu coração, a sua vida, e que você também, no dia de hoje, seja um canal na vida da pessoa que você encontrar, no ambiente onde você estiver. E tenho a certeza que hoje será um dia abençoado pelo Espírito de Deus, será um dia de milagres, será um dia onde o Senhor derramará suas ricas bênçãos. Antes de tudo, eu gostaria de abençoar a sua vida, a sua casa, este momento, onde a palavra de Deus será lançada sobre o seu coração, sobre a sua vida. Senhor Jesus, obrigado por esta manhã. Uma manhã que o Senhor nos preparou, uma manhã onde nos encontramos bem, Senhor. Bem, quando falamos também por fé, porque não vivemos o que olhamos, o que presenciamos, mas vivemos acreditando a cada dia e sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E em Teu nome nós somos mais do que vencedores. Por isso, Senhor, no dia de hoje nós temos a certeza que grandes coisas o Senhor já tem e irá fazer, Senhor, grandes coisas. Senhor, eu abençoo a palavra, onde ela chegar, que grandes coisas aconteçam. Repreendemos todo e qualquer levante de Satanás, tudo aquilo que vem para gerar impaciência ou roubar a palavra do Senhor, nós declaramos fora em nome de Jesus. Ensina-nos nesta manhã, através da Tua palavra, através do Teu Santo Espírito. Ajuda-nos, Senhor, a praticar a cada dia a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje: as ações de Jesus. Iremos meditar em João capítulo 13, a partir do verso 1, mas eu queria relembrar os irmãos de uma brincadeira que creio que a maioria de nós já fizemos, ou eu lembro que quando nós íamos para Curitiba, ali na Rua 15, né? O pessoal ia andando e tinha um palhaço que ele ia seguindo, então tudo que a pessoa fazia, ele repetia, imitava. A maioria já brincamos aqui, acredito eu, daquela brincadeira, siga o mestre, né? Tudo que o mestre, tudo que a pessoa que estava à frente fazendo, então nós repetíamos, fazíamos tudo aquilo que aquela pessoa estava gesticulando. Se ela coçasse a cabeça, então a gente tinha que fazer, né? Se ela sorrisse, a gente tinha que sorrir. Se ele ou ela sentasse, a gente também fazia todas as práticas que aquela pessoa estava fazendo naquele momento. Então eu convido você e eu nesta manhã a seguir o Mestre Jesus, com as suas ações, com aquilo que ele estava fazendo, aquilo que ele deixou registrado aqui em João capítulo 13, para que assim nesta manhã nós fizéssemos, não com obrigação, mas com amor, com carinho e com toda a dedicação. O que Jesus realizava? Quais eram as suas ações? Vamos ver o primeiro ponto, o verso 1, que diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, o que Jesus realizava? Quais eram as suas ações? O primeiro ponto, ele amava. Nós vemos aqui e percebemos que Jesus ele não amou momentaneamente. Ele amou os seus discípulos, ele amou o mundo, ele amou as pessoas até o fim. A cada dia que se passa, quando nós lemos, quando nós assistimos um noticiário, quando nós sentamos com pessoas, nós ficamos surpreendidos que casamentos há muitos anos chegam ao fim com palavras que não são verdadeiras. Eu me separei, terminou o meu casamento porque o amor acabou. E quando, olhando a estatística, somente de 2021 na nação brasileira, chega-se à separação, ao divórcio de 80.573 divórcios, quase 81 mil.
Nós vemos o amor, segundo as pessoas, baseado somente em sentimentos. E nós sabemos que o amor ele não é baseado somente em sentimentos. Ele é baseado na convicção, ele é baseado através do Espírito Santo de Deus, ele é baseado através da palavra de Deus. O amor, ele é uma atitude, nós vemos Jesus amando com atitude, não somente com palavras. Assim deve ser o nosso amor para com o próximo, para com o irmão ao lado, para com a família, aonde quer que estejamos. Jesus não amou só os seus discípulos, ele amou a todos que estavam ao seu redor. Ele amou aqueles que fizeram o bem para ele, ele amou aqueles que não fizeram o bem para ele. E detalhe, irmãos, quando nós vemos, e eu acabei de ler aqui, Jesus, ele tinha algo que nós, e tem algo que nós não temos e não tínhamos. Ele era onisciente, ele sabia de tudo. Ele sabia quem ia trair, concordam comigo? Ele sabia quem ia deixar ele para trás, quem ia negá-lo. E nós não vemos Jesus falando assim, não, você eu não vou amar, eu vou deixar um pouquinho de lado, porque eu sei das circunstâncias que irão acontecer. Não, nós vemos Jesus amando, e amando até o fim. Independente daquilo que iam praticar, independente daquilo que iam fazer, ele esgotou, no bom sentido, todo o amor para com aqueles que estavam ao seu lado. Amou e amou até o fim. Assim nós devemos, a cada dia, ser guiado pelo Espírito de Deus para amarmos. Amarmos não somente o irmão ao lado, amarmos não somente aqueles que nos ajudam ou que é gostoso amar. Nosso pastor sempre coloca isso, né? Amar aquele que nos ama é fácil, mas amar aqueles que talvez a gente tenha uma dificuldade. Somos chamados para amar a todos. Amar sem desprezo, como Jesus amou, ele não desprezou ninguém, ele amou a todos. Nós vemos a passagem, ele amando os pecadores, não amando o pecado, mas amando as pessoas e dizendo, olha, vocês estão perdoados, mas não peque mais, não cometam as mesmas coisas, mas ele amou e amou até o fim. Precisamos amar e para amar precisamos da ajuda do Espírito, porque sozinho não conseguimos. Vemos Jesus amando cada uma dessas pessoas com convicção, independente daquilo que ele iria passar, independente daquilo que ele iria receber, ele amou. E aí fica uma lição para nós, devemos amar independente daquilo que enfrentaremos. O amor é a marca do cristão. O amor era a marca e era o que Jesus exalava, era o amor. E aí precisamos fazer isto a cada dia. O amor dele foi demonstrado para todos. E não há nenhuma sombra de dúvida que ele me amou, que ele te amou e que ele continua nos amando. Como? Ali atrás está o símbolo, a cruz, onde ele morreu por mim e por você, demonstrando todo amor, todo carinho. Você que me escuta agora ou que ouvirá esta palavra depois, eu quero te dizer que Jesus te ama. Que Jesus ele tem um carinho especial por você. Independente do que você fez, ele te ama. Independente do que você praticou, ele te ama. Mas ele quer mudar a trajetória da sua vida. Ele quer tocar no mais íntimo do seu coração. Ele quer abraçar você. Ele quer colocar a paz no seu coração e continuar demonstrando o amor. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, ele sempre exalou o amor. Quando nós olhamos e fazemos uma comparação com Satanás, o que move o coração de Satanás é o ódio. E aí, irmãos, nós vemos pessoas com ódio no coração, carregando muitas vezes sobre o seu corpo, sobre a sua vida, doenças. Doenças muitas vezes porque não liberaram uma pessoa, não acertaram situações, carregam o ódio incontrolável. Eu quero te dizer que a única maneira para que essas feridas sejam saradas, o amor precisa reinar. O amor precisa fazer parte do seu e do meu coração. Porque
Satanás, ele se alimenta dessas feridas, ele se alimenta do ódio, ele se alimenta da falta de perdão, da falta de amor. E eu quero te dizer que se Jesus, por tudo o que passou, sabendo da traição, sabendo que ele ficaria sozinho na cruz, sabendo de tudo que ele iria passar, mas a Bíblia deixa registrado, graças a Deus, que ele me amou e que ele te amou até o fim. E ele continua nos amando até o fim. Sem abandono, ele continua te amando. Você, eu, nós somos amados por Jesus. Todos me abandonaram. Meu noivo, minha noiva, aquela pessoa que eu amava me abandonou, não quer está me desprezando, ninguém quer saber de mim, não quer conversar comigo. Eu quero te dizer que nesta manhã há uma pessoa especial, chamada Jesus, que ela te ama, que ele te ama, que ele se importa com você e que ele pagou um alto preço por você. Mas seguindo, o que Jesus realizava? Quais eram as ações de Jesus? O primeiro ponto nós vimos que ele amava. O segundo ponto, ele servia. Vamos ver o verso 4 e 5. Levantou-se da ceia, está falando a respeito de Jesus, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, colocou sobre ele. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Ele, Jesus, sendo Deus, ele se coloca agora no lugar de servo, e ele lava os pés dos discípulos. Ali ele estava fazendo um papel de servo. Ele estava mostrando a sua humildade. Ele estava mostrando o que eles deveriam fazer. Trabalhar ou servir, não por obrigação, mas por amor. Serviu e foi servo, independente do que iria receber. Assim deve ser a minha e a sua motivação. Servir independente se eu vou receber ou não. Já viu pessoas falando assim, eu vou fazer e eu fiz, mas eu me frustrei. Por quê? Porque eu não recebi, eu não tive um retorno, não me deram, não me retornaram, não me pagaram. Então eu fiquei triste, não fiz mais. A motivação estava errada. E a Bíblia deixa registrado que tudo que nós façamos, nós devemos fazer para quem? Para o Senhor Jesus. Esta deve ser a nossa motivação. Este deve ser o nosso foco. Então, quando eu sirvo, eu não sirvo para o meu irmão, para o meu pastor, para os meus líderes. Em primeiro lugar, eu estou servindo para o Senhor Jesus. E Ele é o dono da minha vida. Se Ele achar que eu devo ter a retribuição, pois assim seja. Se não, a vontade é dEle, é tudo para Ele. E como é bom ser útil, não é verdade? Como é bom servir, não somente na igreja, mas no local onde você mora, na sua vizinhança, aonde alguém esteja doente ou precisando da sua ajuda, na faculdade, aonde quer que você esteja. Nós devemos servir, e servir com amor, e servir com alegria. Nós vemos Jesus fazendo aqui de todo coração. Não é servir emburrado, não é trabalhar porque me mandaram, não é fazer triste, angustiado, mas é fazer porque eu estou fazendo para Jesus. E eu quero te dizer que na casa do Senhor, na obra do Senhor, ou aonde nós estamos, só não serve, com muito amor, mas eu preciso te dizer isto, só não serve quem não quer. Porque nós temos muitas coisas para ser feitas, em muitos ambientes para ser feito. Seja no louvor, seja nas flores, desde que você não arranque, né, como eu. Você tem várias áreas para servir. Você pode fazer como algumas irmãs aqui, levar alguém até o médico, agendar as consultas. Você pode pegar o seu carro e servir de alguma maneira.
você pode vir com a gente roçar, você pode vir dar uma ajeitada no lago, você pode servir de qualquer maneira, você pode ir na casa do seu vizinho e ajudá-lo, e servir e demonstrar que o brilho de Jesus está sobre a sua vida. Nós aí demonstraremos e faremos as mesmas coisas que Jesus fez. E aí nós começamos a lembrar do que eu fiz ali e coloquei para vocês no começo, a ilustração de siga o mestre. Assim como ele lavou os pés dos discípulos, assim eu faço. Assim como ele servia, então eu sirvo. Assim como ele amava, então eu vou amar. Então fica uma lição aqui nesta manhã para revermos aonde temos servido. Se eu tenho servido pouco, aí eu vou pedir a ajuda de Deus para que Ele me ajude nas minhas forças, me dando ânimo, me dando coragem, me colocando no coração, no local certo, aonde eu devo servir. Seja sincero com as pessoas que te pedem ajuda. Irmãos, muitas vezes eu tiro por experiências próprias. A Dani pregando falou algo interessante, né, a respeito do cantar. Ela até falou, usou a expressão que parecia uma taquara rachada a voz, né? Assim sou eu também. Eu sei que eu não fui chamado para o louvor, mas nós fomos chamados para outras áreas. Então, quando você for servir, fale para a pessoa, olha, eu fui chamado para essa área, eu tenho habilidade para essa área, não que eu não possa servir aqui, mas eu posso render muito mais aqui. E eu quero te dizer que você, em primeiro lugar, para Cristo Jesus, o seu trabalho, o seu servir, é bem-vindo. E aqui para nós, como igreja, também o seu ajudar, o seu servir, será bem-vindo. Irmãos, como é bom ter alguém para te ajudar. A gente não só trabalha, a gente ri junto, a gente conversa junto, a gente pensa junto, a gente ora junto. Eu quero deixar isto para você também, para que você faça como Jesus, de servir, e de servir com amor e com gratidão. Esta marca do trabalho e de servir, ela também é carregada com amor, porque o amor, ele é baseado com ações e com atitudes. As ações de Jesus, o que Jesus realizava. Olhamos e passamos e vimos que ele amava, agora que ele servia. E o ponto 3, o que Jesus realizava? Ele era o exemplo. Veja comigo o verso 15. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Irmãos, além de fazer tudo isso, além de amar, Jesus era o exemplo do amor. Além de servir, Jesus era o exemplo de servidão, de servo. Além de trabalhar, ele era o exemplo do trabalho. Ele não era somente Deus, ele era um exemplo como Deus. Nós, e eu creio que você já se deparou com isto, quando nós olhamos um atleta, ou alguém da área profissional, da saúde, ou seja, qual área que você quiser pensar comigo, como é triste, eu já vi esta realidade, um atleta falando assim, olha, você tem que desempenhar bem o papel de atleta, você tem que correr, você tem que, vou usar um exemplo, né, que eu gosto, do futebol, você tem que correr, você tem que estar abaixo do peso, você tem que se desdobrar, e aí você olha para a vida do atleta, a vida dele é totalmente contrária do que ele está falando. Está no sobrepeso, não tem um rendimento bom, não respeita a técnica, faz tudo errado. Quando nós olhamos para a área da saúde, alguns, não são todos, mas eu já vi essa realidade acontecendo, o médico chamando os pacientes, falando assim, olha, o teu pulmão está comprometido, você tem que parar de fumar, você tem que cuidar do teu peso, você tem que cuidar disso, da alimentação, passa, você olha para aquela pessoa, para aquele doutor no corredor, ele está fumando, ele está acima do peso, ele está, enfim. Que crédito aquela pessoa está te passando?
Como é bom nós olharmos para alguém que diz assim, faça isso, e ele está fazendo. E eu quero te dizer que, como exemplo, nós temos uma filha, quando nós falamos, faça isso, ela está observando. As pessoas estão nos observando, o que nós fazemos, o que nós falamos e aonde nós estamos. Elas estão nos observando, se nós somos os exemplos. Jesus disse aqui, no verso 15, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Exemplo como cristão, exemplo na casa de Deus, exemplo daquilo que eu tenho realizado, exemplo daquilo que eu tenho falado, ouvido, visto. Eu quero te dizer que nós, e deixar já de antemão aqui falado que não somos santos, mas eu quero te dizer que com a ajuda de Deus nós podemos sim ser o exemplo, assim como Ele foi o exemplo. Nós podemos dar o exemplo para este mundo, porque de coisa errada este mundo já está cheio. O mundo já está cheio de pessoas que falam palavrões. O mundo já está vendo aí pessoas cometendo tantas coisas erradas. E eles estão olhando para nós. E no momento decisivo, eles vão ficar olhando para você para ver qual será ou quais serão as suas atitudes, os seus exemplos. Se você fará como Jesus fez, ou se você não vai fazer como Jesus fez. E aí uma escolha minha e sua, porque Jesus nos ensinou como nós devemos fazer. E se um dia você se sentir perdido, pergunte ao Espírito de Deus. Vá à palavra, vá à bússola. Ela não vai deixar você errar. Ela vai te trazer para o centro. Nós vemos Jesus quando estava preso, e algumas horas, minutos, enfim, para ser crucificado. Chegaram a uma conclusão a respeito da vida de Jesus. Este homem não fez nada de errado. Ele era justo. Ele era íntegro. Olhamos e percebemos que o Senhor Jesus foi acusado de tantas coisas, não é verdade? Foi acusado de tantas mentiras. Mas quando colocado, nunca provaram nada. Pelo contrário, viram que ele era inocente. O exemplo de todos. Assim deve ser a minha vontade e a sua vontade. E para fazer o que ele fez, e para viver como ele viveu, eu quero concluir com uma canção que está no meu coração nesta manhã, que nós conhecemos. Não quero viver para mim mesmo. O que tenho, o que sou, eu te dou. O teu amor tocou o meu coração. Quero sempre te exaltar. Como eu te amo, amado da minha alma. A minha alma anseia por mais de ti. Como eu te amo, ó amado da minha alma. A minha alma anseia por mais de ti. Não quero viver mais para mim mesmo. Quero fazer o que ele fez. Quero praticar o que ele praticou. Quero ter as mesmas ações que Jesus teve. Você também? Vamos orar? Senhor Jesus, ajuda-nos, Senhor. Sabemos que não é impossível. O Senhor disse que nós faríamos as mesmas obras que o Senhor fez e ainda as maiores. Se o Senhor disse, é possível, Senhor. Pedimos a ajuda do Teu Espírito para amar. Pedimos a ajuda do Teu Santo Espírito para servir. Pedimos também ajuda para ser o exemplo em todas as coisas. Não pedimos também somente ajuda, queremos fazer, Senhor. Ajuda-nos a fazer. Senhor, que a Tua palavra fique nesta manhã registrada em nossos corações. Senhor, que ao refletir, ao estarmos em casa, no momento de descanso, aonde quer que estejamos,
Que o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações. Se temos amado, glória a Deus. Se precisamos amar mais, estamos abertos ao Teu amor. Se estamos servindo, louvado seja o Senhor. Senhor, que a motivação seja certa em servir. Se não temos servido, Senhor, de uma maneira correta, Senhor, ajuda-nos, queremos servir para o Senhor. Senhor, ajuda-nos a cada dia ser o exemplo de tudo, assim como o Senhor foi. Te agradecemos por esta manhã. Que esta palavra fique, Senhor, gravada em nossos corações. Te louvamos, Senhor, abençoamos este dia, repreendemos todo e qualquer levante do inimigo e declaramos que este dia será marcado pelo Teu amor e pelo Teu poder. Em nome de Jesus, amém. Graça e paz, em nome de Jesus.